Graças e paz, queridos, nós estamos começando hoje as nossas meditações ou reflexões sobre a doutrina de Deus, ou mais especificamente sobre os atributos ou perfeições de Deus. É muito importante estarmos estudando a doutrina de Deus e os atributos de Deus para que a nossa fé possa ser fortalecida, se ancorando, no conhecimento de Deus, nos atributos de Deus, naquilo que Deus se dá a conhecer por meio dos seus atributos que estão expostos, apresentados na sua palavra. Jesus Cristo disse em João 17, na oração sacerdotal, que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer a Deus a partir da sua palavra. É muito importante, meus irmãos, para que nós não venhamos a criar um Deus segundo a nossa própria imagem, ter uma ideia de Deus segundo as nossas imaginações, Hoje, então, nós vamos refletir um pouco sobre a doutrina da Trindade, que não é necessariamente um atributo divino, mas é fundamental nós conhecermos a Deus, entendermos que Deus é trino, que o monoteísmo é trinitário, nós temos um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, nós não somos triteístas, não temos três deuses e também não cremos em uma espécie de Deus modal, um Deus que uma hora se apresenta como Pai e aí se transforma como um camaleão e esse mesmo Deus aparece como Filho, depois se transforma e aparece como o Espírito Santo. Não é nada disso. Deus é um e Deus é trino. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus e os três são um. Essa doutrina é gloriosa, é uma doutrina bendita, é a glória da unidade no mistério da diversidade. É um terreno santo que nós pisamos nesse momento, falar sobre o dogma da Trindade. Ainda que de um lado ele tem esse aspecto de incompreensibilidade por ser um mistério, algo grandioso e glorioso, mas por outro lado ele não é incognoscível, Deus se dá a conhecer, Deus acomoda algo ao nosso entendimento, Deus balbucia algo da sua glória, da sua majestade, Deus revela algo a nós a partir das Escrituras a respeito desse seu aspecto, do seu caráter, que é a doutrina da Trindade. E nesse sentido, é importante nós estarmos então agora elencando alguns pontos. Na verdade, o primeiro ponto que eu quero destacar é um pouco mais técnico, que diz respeito à linguagem utilizada, a linguagem que é empregada para se referir à doutrina da Trindade. O próprio termo Trindade, ele não é encontrado nas Escrituras, não é um termo bíblico, mas pelo fato de que as Escrituras elas atribuem divindade às três pessoas, afirmando de maneira enfática a existência de um só Deus, teólogos cristãos no passado cunharam esse termo Trindade, justamente para tratar, para fazer ver essa verdade que é bíblica, ainda que a partir de um termo que não esteja nas Escrituras. Nesse sentido, por Trindade, por esse termo, tudo que se diz sobre os atributos divinos é verdade, é verdadeiro em relação ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por isso que se nós dissemos que Deus é onipotente, nós estamos afirmando isso em relação às três pessoas da Trindade, porque todas são igualmente onipotentes e o mesmo se processa com cada atributo. Os irmãos do passado usaram outros termos, recursos linguísticos para poderem elaborar e articular as verdades bíblicas e tentar
expô-las, né, com mais clareza, as verdades bíblicas encontradas nas Escrituras para articulá-las com mais clareza. Outros termos, por exemplo, como essência, eles foram muito importantes para trazer essa ideia de que todas as pessoas divinas possuem o mesmo poder, santidade, sabedoria, os atributos em si, né, bondade, verdade, justiça, e isso cada pessoa da divindade possui esses atributos, né, o que significa também que todos possuem a mesma vontade, né? E por possuir a mesma vontade, por ter essa vontade harmônica, não existe conflito dentro das pessoas da Trindade de maneira nenhuma, né? As três pessoas da Trindade nunca se submetem às outras no seu relacionamento eterno e necessário. Eles compartilham uma mesma vontade, né? Apenas na obra de redenção o Filho se sujeitou, né, à vontade do Pai, com propósitos redentivos. Há uma linguagem apropriada para cada pessoa da divindade. O Filho, por exemplo, e não o Pai, foi quem se encarnou. O Pai gerou eternamente o Filho é gerado, não criado. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, mas o Pai e o Filho não procedem do Espírito Santo. Cada pessoa da divindade tem uma linguagem apropriada, uma linguagem específica. E ainda que tenha sido usado um vocabulário extrabíblico, né? Isso foi alvo de crítica por parte dos hereges, né? Criticaram a fé histórica por usar termos e recursos linguísticos que não são encontrados nas Escrituras. Muitos irmãos defenderam tranquilamente isso, sem problema nenhum. John Owen, por exemplo, né, ele vai dizer, né, que embora não sejam usados termos extrabíblicos que não são encontrados diretamente nas Escrituras, mas o sentido, o significado e a verdade exposta pelas Escrituras com relação à doutrina da Trindade são transmitidos de ponta a ponta das Escrituras, de capa a capa das Escrituras, né? Os próprios concílios, mais especificamente o credo, por exemplo, o niceno-constantinopolitano, que é muito importante, porque ele trouxe os delineamentos específicos sobre a doutrina da Trindade, né? A divindade do Filho, a divindade do Espírito, eles são muito importantes, eles na verdade estão vindicando a palavra de Deus, né? O credo niceno-constantinopolitano, por exemplo, é uma síntese fidedigna da verdade das Escrituras, da verdade com relação à doutrina da Trindade, que nós encontramos de capa a capa nas Escrituras, né? Isso é muito importante, não há qualquer contestação. O sentido claro das Escrituras, né, estão sendo expostos quando nós falamos sobre a doutrina da Trindade. O outro ponto que é importante também é sobre Cristo e a sua vinda, né, a vinda de Cristo e a nova aliança, o Novo Testamento, né, o pacto da graça, o cumprimento das profecias. Mas com a vinda de Cristo ficou mais nítida, né, a triunidade divina. Não é que com Cristo Deus se tornou trino, de maneira nenhuma. Mas quando ele veio, a revelação especial de Deus completa na pessoa do Filho, o cânon também fechado, cumprido, né, a revelação final e definitiva, né, nas Escrituras, pelas Escrituras, trouxe mais clareza sobre o papel das pessoas da Trindade, deixou mais claro mais fácil ver, tornou mais perceptíveis as ações da Trindade, né? No plano redentivo, por exemplo, né? O Pai, ele enviou o Filho, mas também o Pai é aquele que é o arquiteto mestre do tipo de corpo que o Filho assumiu. Hebreus 10, verso 5, oferta e sacrifício não quiseste, mas antes um corpo me formaste. Né, um corpo me preparaste, o Pai preparou um corpo para o Filho. Ao mesmo tempo também, por exemplo, o Espírito Santo,
a formação efetiva da natureza humana do Filho por meio da carne da Virgem Maria, foi obra do Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo tem esse papel, está em ação também nesse momento. E em tudo isso, é importante também destacar que a decisão de assumir a natureza humana é uma prerrogativa que pertence ao Filho. E ele assumiu a natureza humana de forma livre e voluntária. Ele não foi coagido a assumir a natureza humana. Então, começa a ficar mais claro determinadas verdades da palavra de Deus, das Escrituras, né? E ao mesmo tempo que o Pai é aquele que envia o Filho também é aquele que livre e voluntariamente, sem qualquer coação, assume a natureza divina. E aí a beleza de tudo isso começa a ficar mais explícita, né? Sobre isso ainda, essas ações trinitárias que a vinda de Cristo, que com Cristo foram reveladas e deixaram mais explícitas, nítidas, né? Dois aspectos são importantes para a gente perceber as ações da Trindade. Aquilo que vai ser chamado, os teólogos vão chamar de a economia da Trindade, né? A Trindade em ação na obra da redenção, onde cada pessoa da Trindade ela vai desempenhar um papel nesse plano redentivo de salvação das criaturas caídas, de salvação do seu povo. E esse é um primeiro aspecto, né? Essa economia redentiva, ou administração da redenção. Efésios 1, capítulo 3, verso 14, é muito belo, é muito bonito de ver a cooperatividade das pessoas da Trindade na obra da redenção. O Pai, por exemplo, é aquele que elegeu, versos 4 e 5, aquele que elegeu e aquele que predestinou. Ele elege e predestina. Ele escolheu antes da fundação do mundo, ele predestina em amor. O Filho é aquele que faz a redenção, verso 7. E aquele que vai remir os pecados na cruz, na sua obra de cruz, que vem, se faz homem morrendo, seu sangue é derramado, nos salvando pelo seu sangue. O Espírito Santo, verso 13 e 14, que nós cremos, né, é que ele vem para selar, ele vem para ser o penhor da nossa herança. E Efésios 1 é muito belo, onde nós vemos a economia da Trindade, a Trindade em ação. E é muito belo isso porque o próprio sacrifício de Cristo teria sido um fracasso, teria sido em vão se o Espírito Santo não tivesse vindo e aplicasse a obra de Cristo, né, no coração, na vida, aplicasse a redenção de Cristo na vida dos pecadores. Esse é um aspecto bonito da Trindade em ação. Mas tem um aspecto das suas relações internas que também são belíssimas, das relações entre as pessoas divinas. E nisso, o Evangelho de João ele é muito rico, nos trazendo essas imagens, a beleza da relação da pessoa, da Trindade, né, internamente, ele, né, num ambiente de prazer, num ambiente de alegria, onde um dá honra ao outro, um dá glória ao outro. Isso é muito belo de perceber a Trindade, né, na sua interioridade, né? João capítulo 5, verso 23, por exemplo, ele vai falar que o propósito do Pai enviar o Filho é de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. O propósito do Pai enviar o Filho. João 17, por exemplo, no verso 1, o Filho diz: glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. O Filho diz para o Pai: glorifica teu Filho. Pede para o Pai, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. É uma troca. No verso 4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Verso 5 de João, né? E agora, glorifica-me, Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Glorifica-me com essa glória que eu tive antes
da fundação do mundo. Claro que glória em João tem relação com a consumação da obra, do plano, da vontade de Deus na vida do Filho, mas há uma troca de honra e de glória entre as pessoas da Trindade, sem contar a própria versos capítulo 14, 15, 16 de João, com o envio do Espírito Santo, o Consolador, onde Jesus vai dizer que o Espírito Santo vai dar testemunho de mim, João 15, verso 26, e também no capítulo 16, verso 14, Jesus diz que o Espírito Santo me glorificará, e por aí vai. É um ambiente glorioso, de prazer, de alegria, onde um dá honra e glória ao outro sem problema nenhum, sem ciumeira nenhuma. Isso é muito maravilhoso nas relações internas da doutrina da Trindade. Eu queria chamar a atenção para um último aspecto aqui que eu trago de Thomas Goodwin, o puritano do século XVII, que é belíssimo, né? E ele menciona sobre essa comunhão que nós podemos ter com as pessoas da Trindade, que essa comunhão pode ser com uma das pessoas da Trindade e às vezes com outra. E isso é muito bonito. Goodwin diz assim: às vezes o seu coração será atraído a considerar o amor do Pai e nos eleger e escolher, às vezes com o amor de Cristo a nos redimir, às vezes o nosso coração vai ser atraído com o amor do Espírito que sonda as profundezas do Pai e as revela a nós e sofre conosco, né? E Goodwin diz ainda: assim os cristãos vão de um testemunho ao outro, né? O testemunho do Pai para o testemunho do Filho, do testemunho do Filho para o testemunho do Espírito Santo, né? E ele conclui dizendo: jamais deveríamos nos satisfazer até que as três pessoas da Trindade, até as três pessoas habitarem em nós e todas fazerem morada conosco e nos assentarmos entre elas enquanto todas elas manifestam seu amor a nós. Isso é belíssimo, a comunhão entre as pessoas da Trindade. No que se refere à comunhão que nós podemos ter com o Pai, nós temos que louvá-lo e agradecê-lo por seu amor, né? E John Owen, ele menciona 4 aspectos desse amor do Pai, que é lindo demais também. Eu queria trazer para nós que esse amor é eterno, o amor do Pai é eterno, esse amor que nós devemos agradecer e louvá-lo, pois ele foi fixado antes da fundação do mundo, antes de existirmos e antes de realizarmos qualquer bem. Esse amor do Pai, ele é gratuito, ele nos ama porque quer, porque ele quis, e não há nada em nós pelo qual ele deveria nos amar. É gratuito. Esse amor é imutável, ele não muda. Nós mudamos, às vezes buscamos a Deus, às vezes fraquejamos, caímos, pecamos, mas o amor de Deus, o amor do Pai não muda. Esse amor é distintivo. Ele não amou todo mundo assim. Outros que são tão pecadores como nós não receberam esse amor do Pai. E é maravilhoso que o Pai, ele é autossuficiente, ele tem todo o amor que ele precisa no Filho, o amor perfeito do Espírito, e isso foi por toda a eternidade. Deus nunca foi um ser isolado, solitário, mas ele sempre recebeu todo o amor perfeito do Filho e do Espírito, mas mesmo assim, né, ele aprove nos amar e demonstrar amor enviando o seu Filho. E John Owen diz: precisamos responder esse amor. Precisamos responder. Como é que nós vamos responder esse amor? Atitude de gratidão, louvor, gestos de misericórdia, amor ao próximo. Há formas preciosas para responder esse amor do Pai. No que se refere à comunhão que nós temos com o Filho, pensando em cada uma das pessoas da Trindade, nós desfrutamos de Cristo, do Deus homem, e meditamos não apenas na sua graça, pela sua obra, não apenas pela sua obra realizada, vida de obediência, humilhação, morte e ressurreição, mas também nós devemos meditar naquilo que ele é, as riquezas, na belezas e glórias do Filho, né? Existem bênçãos preciosas, riquezas preciosas naquilo que o Filho é. No que se refere à comunhão com o Espírito, nós encontramos auxílio, conforto,
encorajamento, consolo, né? E o Espírito faz isso de muitas maneiras. Eu anotei aqui algumas. O Espírito glorifica Cristo por nós, derrama amor do Pai, a graça de Cristo em nosso coração, Romanos 5,5, né? Ele nos dá testemunho de que somos filhos de Deus, testifica que somos filhos. Romanos 8, verso 16, produz fé, produz arrependimento. Ele gera amor, paz, paciência, alegria, mansidão, são os frutos do Espírito Santo. As bem-aventuranças, né? Ele nos leva à comunhão com o Filho e com o Pai, que é o que João vai falar na primeira epístola, capítulo 1, verso 3. E o Espírito Santo sofre conosco, gemendo copiosamente. Romanos 8, 26 é fantástico. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Ele chora, ele geme por nós. O gemido ali, inexprimível, é um gemido de sofrimento. Ele sofre pelas nossas fraquezas. Ele que sonda a mente, ele conhece a mente do Pai. Ele sofre conosco. Ele intercede por nós. Ele clama ao Pai. Ele é o nosso intercessor aqui na terra, enquanto o Filho é o nosso intercessor com o Pai. Temos dois intercessores, né? E última aplicação para nós importante: ore mais, usufrua dessa graça de Deus, né? Da companhia da pessoa santa, bendita do nosso Deus. Ore mais, se achegue ao Pai em nome de Cristo, pelo poder do Espírito, pela assistência do Espírito. O Espírito é pessoa, é uma pessoa santa. Se aproxime de Deus em nome de Cristo, pela assistência e pelo poder do Espírito. Viva para a glória de Deus, imitando também o modo de vida da Trindade, aprendendo a honrar os irmãos, como nós vemos na própria pessoa trina, né? E, finalmente, estudar a Trindade, o dogma da Trindade, é o caminho para que a nossa igreja venha a amadurecer no Evangelho. Porque, por um lado, nós somos mesma fé, mesmo Senhor, um só corpo, um só batismo, uma única confissão de fé em Cristo, nosso Senhor, que crê que morreu e ressuscitou, Cristo Jesus, nosso Salvador. Mas, por outro, há uma diversidade entre nós, somos distintos em dons, serviços, talentos, histórias e por aí vai. Somos um em Cristo e como igreja, mas precisamos uns dos outros. É a diversidade, a unidade com Cristo, com Deus, Deus Trino, mas a diversidade também dos dons, dos talentos que Deus distribui à sua igreja. É importante, então, aprendermos, como nós aprendemos nas relações internas da Trindade, a servir uns aos outros, honrar uns aos outros, principalmente nos momentos difíceis, momentos de privação, que nós podemos aprender e ter essa alegria do serviço, a alegria de considerar os outros superiores a si mesmos. Isso é obra de meditação, de compreensão da doutrina da Trindade, que ela é riquíssima, preciosa. E nós concluímos então, vamos orar pedindo graça de Deus. Senhor, nós clamamos a Ti, Pai, que a nossa mente seja expandida com o Teu Evangelho, que possamos compreender, que possamos meditar, Senhor, na beleza, na glória do nosso grande Deus que é trino, para que possamos, Senhor, viver uma vida para a glória do Teu nome, possamos Te amar cada pessoa da Trindade, como igreja, possamos amadurecer no serviço de uns para com os outros, aprendendo a honrar, aprendendo a se alegrar, aprendendo a servir, aprendendo a amar, principalmente em momentos difíceis como os que estamos passando nesse momento. Pai, fortalece cada um dos irmãos, fortalece a Tua igreja, que cada um possa ser assistido pelo consolo do Teu Espírito, pela presença, pelo amor, possamos ser levados a Te adorar, Te engrandecer Deus Pai e engrandecer Deus Filho pela bendita redenção no Calvário. Senhor, fortalece a Tua igreja, ajuda-nos a estarmos sempre meditando, expande nosso entendimento, nossa compreensão, dá-nos de compreensão da riqueza, das glórias, ó Deus, do Teu Evangelho e dessa doutrina bendita, que é a doutrina da Trindade que o Senhor revelou a nós. Que Deus nos abençoe e nos dê graça na continuidade desta semana.